Empresários goianos estão preocupados com as mudanças previstas pela reforma tributária que está em discussão no Congresso Nacional. O governador Ronaldo Caiado também é contrário à proposta, que pode trazer prejuízos para a economia goiana. O assunto foi discutido numa reunião pelo setor produtivo. O repórter Almir Costa chega com os detalhes. O encontro foi na Associação Pro Desenvolvimento Regional e Sustentável e reuniu o Fórum das Entidades Empresariais de Goiás, que representa quase a totalidade do PIB da indústria goiana. E entre os empresários há um consenso. Para eles, a proposta de reforma tributária que começou a tramitar na Câmara Federal irá inviabilizar vários segmentos econômicos, com prejuízos para estados, municípios, empresas e consumidores, inclusive com aumento da carga tributária. Uma das medidas da proposta, e que foi bastante discutida na reunião, é a simplificação da tributação. Ela prevê a extinção de 3 impostos federais e de 2 estaduais e municipais. O PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS seriam extintos. No lugar deles, seria criado o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a arrecadação ficaria concentrada nas mãos do governo federal, que faria a distribuição dos recursos para os estados e municípios. Mas não é só isso. A reforma pretende mexer na forma de cobrar, por exemplo, o ICMS, principal tributo dos estados, que deixaria de ser taxado na origem, passando para o destino. Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a mudança poderá trazer prejuízos para Goiás. Você pega o caso de Goiás, que tem uma população de 7 milhões de habitantes, mesmo o Centro-Oeste, aí, que tem uma população um pouco mais de 17, 18 milhões de habitantes, ele acaba perdendo a arrecadação para os estados mais populosos. Goiás tem muitas indústrias que exportam para outros estados, elas estão aqui produzindo, principalmente produtos do agronegócio, mas não somente, mas para vender para os outros estados. Então ele vai perder essa arrecadação. André Rocha também critica a possibilidade de extinção dos incentivos fiscais, mecanismo de atração de investimentos usado por estados em desenvolvimento como Goiás para expandir sua industrialização. Quando você coloca a arrecadação no destino, o Estado perde a capacidade, porque se ele perder a arrecadação, ele perde a capacidade de conceder incentivos. E os estados sem políticas de desenvolvimento regional, eles vão perder não só a autonomia, mas com certeza vão perder a arrecadação. Os empresários acreditam que a reforma tributária vai aumentar os impostos sobre setores que são de grande importância para a economia goiana. A exemplo da agropecuária, da indústria farmacêutica, da saúde e da educação. Eles consideram isso como uma catástrofe para o Estado. A proposta que está sendo apresentada onerará os alimentos. Então, só para termos um exemplo, nós temos em torno de 73% da população que tem uma renda per capita até R$ 1.233. Se nós pegarmos em média, essa população tem uma renda per capita de em torno de R$ 800. Se eu tiver um aumento de 23% do preço dos alimentos, que é o que nós estamos imaginando que ocorrerá se a alíquota for de 25%, como que a população, principalmente a população de baixa renda, vai arcar com esse aumento de carga tributária? Então, quando falamos na necessidade de um diálogo maior em relação à reforma tributária e que esse texto não é o melhor texto, é porque nós precisamos garantir emprego, garantir renda, garantir qualidade de vida para a população goiana. Os representantes do setor produtivo defendem que a reforma seja feita de forma fatiada e gradual, e não a toque de caixa e de uma só vez, sem uma ampla discussão nacional, principalmente em razão das diferenças regionais do país. Alguns deles trabalham contra a continuidade da tramitação da proposta. Uma reforma tributária, como todo mundo quer, para reduzir impostos, somente será viável depois que o país fizer uma reforma administrativa, tá? E o país se reposicionar qual o tamanho dele, para que a arrecadação possa corresponder ao volume de recursos arrecadados para pagar esse tamanho que se propõe. Esse é o outro ponto que eu venho comentando aí com os parlamentares também há mais de 15 anos, certo? De que sem uma reforma administrativa precedendo
certo? Uma reforma tributária, eles vão continuar enganando a população de que tem soluções de redução de carga tributária, que não tem. Até representantes dos trabalhadores estão preocupados com o modelo de reforma tributária que se pretende aprovar. O presidente da Força Sindical em Goiás, que também participou da reunião, tem receio, por exemplo, do fim dos incentivos fiscais, que pode resultar em desemprego no estado. Acabando os incentivos, as grandes empresas vão voltar para o mercado consumidor, que é o Sul e Sudeste. O nosso estado, nos últimos anos, nas últimas décadas, se industrializou. As empresas vieram para cá, um exemplo, Mitsubishi, a Caoa Hyundai, a John Deere, vieram para o interior do Brasil, que é no estado de Goiás, pelos incentivos. Se acabar os atrativos, com certeza elas vão ficar nos grandes centros, que é o Sul e o Sudeste. Aí vai começar uma desindustrialização do nosso estado. Com isso, o trabalhador vai perder o seu emprego. Os empresários pediram apoio ao governador Ronaldo Caiado, que também tem se posicionado contra a proposta. Caiado tem dito que, ao igualar a tributação em todo o país, a reforma irá promover desigualdades regionais, algo que se quer combater. A ideia do setor produtivo e do meio político é unificar o discurso contra a proposta, como forma de evitar prejuízos para a economia goiana. O governador tem razão. Para que vai mudar uma região que está dando certo? Se nós temos conseguido crescer mais do que o PIB, se nós temos conseguido gerar mais empregos, por que nós vamos mudar essa realidade? Não é hora de se fazer isso, principalmente com a crise se aproximando. Então, o nosso apoio aí é total. A Federação das Indústrias de Goiás, a FIEG, apoia totalmente essa visão do governador de entrar nessa luta e estamos junto com ele nessa luta para que essa reforma não seja feita dessa forma. Nós sugerimos, agora há pouco, aqui na reunião com as demais entidades, que fosse feita a simplificação do ICMS. Tem um bom projeto aí, que é capitaneado aí pelo Zé Alves, faz uma simplificação grande no ICMS. Outra simplificação seria o governo federal juntar o PIS e o CONFINS, que já estaria simplificando, 2 impostos que podem somar as alíquotas, virar um imposto só, e o municipal, o ISS, também poderia sofrer uma simplificação, mas cada ente administrando seus impostos nesse momento. Com essas simplificações já é um bom passo de reforma tributária. Daqui a 2, 3, 4 anos, quando se consolidar essas simplificações, começa um novo passo. O governador está atendendo o pedido da sociedade, que é bom para o estado de Goiás, que é bom para o Brasil. A reforma que está aí, ela prejudica muito o trabalhador, prejudica muito as questões dos desenvolvimentos regionais. Então ela não é boa, a gente entende que ela não é uma reforma boa, entendeu? E por outro lado, esse manifesto nosso é porque foi um apelo que nós fizemos ao governador. O governador atendeu os nossos apelos, está entendendo o que está acontecendo, não só os nossos, não, os empresários de toda a cadeia, de toda a sociedade, e agora nós estamos levando à população que isso é um pedido da sociedade como um todo, de todos os setores.